Bom dia, pessoal. Acho que agora a gente vai começar. Já estamos aí, são 10h05, então acho que o pessoal já conseguiu entrar para participar do nosso webinar, ok? Bom, hoje a gente vai ter um webinar um pouquinho diferente, onde dessa vez nós vamos ter mais do que um apresentador, né? Teremos eu como especialista de produtos e meu colega Renato Rodrigues. A gente já está deixando aqui o nosso contato e telefônico e e-mail, né? Caso de você de haver alguma dúvida no futuro ou vocês precisarem fazer algum contato conosco. Bom dia, Renato. Bom dia, Rafaela. Bom dia a todos. Obrigado aí pela participação, né? Então, como a Rafaela falou, a gente vai participar em dupla aí nesse training, nesse webinar, e espero que dê tudo certo, né? Porque aqui vai ter que exigir um pouquinho mais de sincronismo entre os dois, mas vai dar tudo certo e muito legal a participação de vocês. Obrigada, Rê. Bom, pessoal, já aproveitando que o Renato comentou, dessa vez, como a gente está trabalhando com dois apresentadores, a gente vai explicar um pouquinho para vocês como que a gente vai conduzir esse webinar, tá? Então, por isso a gente gostaria de dar algumas instruções. Para quem está vendo o webinar pelo computador, nós temos um ícone aí de perguntas, né, de chat, onde nós temos aí tanto nós, tanto eu e Renato, quanto nossa mediadora Tainá, estamos visualizando. Por isso, quando vocês tiverem aí alguma pergunta ao decorrer do nosso webinar, seja referente ao tema, seja referente ao áudio, a resolução de imagem, a câmera, algo do tipo, por favor, ao decorrer do webinar, enviem essa mensagem no próprio chat, tá? Só se atentem que quando vocês clicam para mandar, acho que tem uma seleção onde você seleciona para quem mandar, né? O host, o apresentador. Então, vocês podem colocar como todos os participantes, que aí nós todos recebemos, né? Aí não tem problema de alguém não visualizar. Sobre as perguntas sobre o tema, eu vou só pedir que vocês coloquem um hashtag para a gente conseguir filtrar um pouco mais rápido, e o nosso mediador também. E quanto essas dúvidas que vocês tiverem ao decorrer, sintam-se à vontade de nos enviar essas mensagens pelo chat. Quanto aos esclarecimentos de dúvidas, nós teremos duas partes de esclarecimento de dúvidas, onde nós, mais ou menos na metade desse webinar, a gente vai parar um pouquinho para responder as dúvidas que já foram escritas no chat. E também vocês devem perceber aí que tem no próprio chat vocês não estão com áudio nesse momento, vocês não estão com acesso a falar nesse instante, mas se caso vocês se sentirem à vontade e preferirem nos enviar as questões por áudio, eu só peço que vocês nos avisem no momento que a gente liberar aí a parte de dúvidas, vocês nos avisem que preferem por áudio, porque aí a gente consegue liberar individualmente o áudio de vocês e vocês podem conversar conosco de forma online, tá bom? Então a gente vai ter uma fase no meio, mais ou menos na metade da nossa apresentação, e no final desse webinar a gente vai reservar aí 5 a 10 minutos para esclarecimentos finais, né? Okay? Então vocês podem definir se vocês querem mandar para o chat ou por áudio. Só lembrando que se vocês querem por áudio, nos avisarem para que a gente possa liberar o áudio
de forma individual, tá bom? Para a gente não ter esse problema de microfonia e o áudio de outras pessoas e o nosso acabar sendo um pouco incômodo, ok? E já aproveitando que a gente está se apresentando, a nossa host, em alguns momentos do nosso webinar, ela vai criar um rápido questionário, né, para a gente entender melhor quem são os nossos participantes nesse caso, né? Então, para quem está no computador, vai aparecer uma mensagem aí na lateral com um questionário que a nossa mediadora Tainá vai colocar aí nos próximos instantes, onde vocês podem nos falar um pouco de vocês, né? Quem são vocês no nosso webinar, para a gente poder entender melhor como correr junto com esse webinar. Quem está no celular, provavelmente vai aparecer uma mensagem, se quem está com a versão em português, deve aparecer uma mensagem, né, um pop-up aí na sua tela de celular, escrito sondagem, o apresentador abriu uma sondagem, gostaria de realizar a sondagem agora? Sim, ok, a gente vai ter um questionário nesse instante, onde você pode falar qual segmento você trabalha. Eu trabalho na indústria, sou um fabricante de máquina, trabalham em uma universidade, numa escola técnica, ou outros, né, na parte de querem entender mais um pouco sobre atmosferas explosivas e suas tecnologias, ok? Então, acho que é isso. Acho que se alguém tiver alguma dúvida adicional referente a como essa dinâmica será feita, pode enviar mais uma mensagem no chat e eu dou início aí ao nosso webinar nesse momento, ok? Bom, mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso webinar com o tema de como adequar a sua fábrica para a produção de produtos inflamáveis, para que a automação do seu processo ou da sua máquina opere no que a gente chama de atmosferas explosivas. Nosso propósito hoje é apresentar alguns conceitos para que nós consigamos trabalhar, consigamos entender um pouquinho melhor como trabalhar num processo onde você tem um produto inflamável, que ele tenha que ser produzido, ou que ele seja uma das matérias-primas do seu processo, né? Hoje, por exemplo, a gente sabe que com o atual cenário causado pela pandemia do coronavírus, muitas indústrias e até fabricantes de máquinas estão correndo contra o tempo aí para se readequar a linha de produção deles, para fabricar em larga escala álcool em gel, que a gente usa como matéria-prima o etanol, né, que é altamente inflamável. Então, com isso, esse tipo de aplicação, onde você tem um produto altamente inflamável em algumas condições, a gente precisa ter uma atenção maior, algumas normas de instalação para evitar explosões e garantir a segurança da vida das pessoas que trabalham conosco, das pessoas que estão próximas ao ambiente fabril e dos processos contra acidentes, ok? E aí, com isso, a gente vai bater um papo sobre alguns conceitos técnicos e apresentar algumas soluções para atender esse tipo de aplicação, ok? Bom, só para alinhar algumas expectativas, a nossa agenda ela será resumida em alguns conceitos básicos, onde falaremos um pouco sobre a atmosfera explosiva e como ela é criada, como se forma uma atmosfera explosiva e o que é uma área classificada. Algumas informações sobre temperaturas e gases, sobre ponto de fulgor e classe de temperatura, que a gente vai explicar um pouquinho mais para frente. Por que a gente tem que se preocupar com uma adequação a normas? Classificação de áreas, o que são zonas de classificação de áreas, zona 1, zona 2, etc. Vou explicar também um pouco dar um layout do que seria uma classificação de área em zonas. E a gente vai mostrar também alguns equipamentos para áreas classificadas, qual o princípio de método de proteção e segurança intrínseca, que é o nosso tema principal. E aí, com isso, as soluções de automação para atmosferas explosivas. Ok? Bom, então, por que a gente precisa se preocupar
o tipo de automação e instrumentação numa atmosfera explosiva. Basicamente, para a gente ter uma atmosfera explosiva, né, para haver um ambiente que possua condições de risco para a formação de uma atmosfera potencialmente explosiva, que a gente chama, são necessários 3 elementos na mistura do ar, que são representados pelo triângulo da combustão. O primeiro deles é o mais comum em todos os ambientes, é o oxigênio sobre a atmosfera explosiva. Esse é o elemento mais comum presente num ambiente de atmosfera explosiva e também mais difícil de se evitar que exista esse componente, porque é um componente presente no nosso ar, correto? O segundo, ele é o combustível, que nada mais é do que uma substância inflamável na forma de gás, vapor ou pós e poeiras, como por exemplo o etanol, uma matéria-prima da fabricação de combustíveis, de produtos de limpeza e até mesmo o álcool em gel. E o terceiro é uma fonte de energia térmica ou elétrica, que funciona como ignição e permite também a autossustentação de explosão da propagação de uma explosão. Essa fonte de ignição, ela pode ser elétrica ou térmica, como, por exemplo, um curto-circuito, um faiscamento. Se nós tivermos esses 3 elementos, basicamente, a gente acaba tendo uma explosão. Então, se nós temos esses 3 elementos presentes, há então um risco dessa explosão. E é dessa forma que uma aplicação com a presença de uma atmosfera explosiva, ou seja, uma atmosfera que tem a presença desses 3 elementos, seja definida como uma área classificada. E por essa razão que existem recomendações e até mesmo normas para automação de instrumentos e máquinas e equipamentos para que você consiga produzir ou ter um processo de produção, de fabricação com produtos inflamáveis. Ok? Rafa, eu acho legal acrescentar o seguinte também. A ideia aqui, né, de a gente apresentar os três lados do triângulo, né? A gente vê quais são os elementos necessários para ocorrer uma explosão, e baseado nisso, a proteção da atmosfera explosiva vai ocorrer removendo um desses elementos, né? Então, para conseguir proteger sua área, você pode tirar o oxigênio, o combustível ou a fonte de ignição desse triângulo, para evitar a explosão. Normalmente, a gente vai evitar aí, vocês vão ver nos métodos de proteção mais à frente, né, nos slides mais para frente, que a gente vai trabalhar removendo ou combustível ou a fonte de ignição. O oxigênio é um pouco mais complicado porque, como a Rafaela falou, ele está presente na nossa atmosfera, né? Então é um pouco mais difícil remover o oxigênio. Então a gente vai trabalhar sempre removendo o combustível ou a fonte de ignição desses vértices do triângulo. Isso mesmo, Rê. Obrigada aí pela contribuição. Basicamente o que o Renato falou. Para que ocorra a explosão, nós precisamos que esses 3 elementos estejam presentes sim na área. Então, uma das formas de proteção para que não ocorra essa explosão é eliminar um desses lados do triângulo. E aí é com base nisso que a gente vai mostrar mais para frente o que a gente chama de princípios de proteção, métodos de proteção de equipamentos e máquinas, ok? Muito obrigada aí pela contribuição, Rê. Bom, sobre ponto de fulgor e classe de temperatura. O que é isso, Rafa? Bom, ponto de fulgor, isso quer dizer que dentro de cada gás existe um valor em temperatura que é a menor temperatura na qual, sob as condições normalizadas, né, um líquido consegue liberar um vapor em uma quantidade suficiente para que seja capaz de formar uma mistura inflamável no ar ou no vapor. Então, isso a gente está falando aí que alguns líquidos, como o etanol, como a gasolina,
como a acetona e outros produtos, em uma temperatura, eles podem já liberar um vapor, um gás, né, na verdade, um gás que seja suficiente para formar uma mistura inflamável. Então, se um etanol a 13 graus, ele já produz o seu gás, a sua mistura inflamável, você já tem uma das faces aí, um dos lados do triângulo presente a 13 graus Celsius. E classe de temperatura. São classificações determinadas para os equipamentos também, né, de acordo com os gases, que é a menor temperatura que aquele gás, que aquele grupo de gás, né, de gases já inflamáveis, ele já consegue realizar uma combustão sem a necessidade do contato com uma chama. Então, são informações importantes que a gente precisa saber, que às vezes, qual é a temperatura mínima que um líquido já consegue formar um gás que possa, assim, ter uma explosão. E classificações de temperatura, já começando a falar um pouquinho das classes e normas, que mais para frente a gente vai falar, onde o gás ele já é capaz de entrar em combustão sem necessitar necessariamente do contato da fonte de ignição, de uma chama, por exemplo. Então, são informações aí importantes que a gente precisa saber para se embasar no que rege realmente uma atmosfera explosiva. E só acrescentando também, pessoal, mais a título de curiosidade, na verdade, né? Existem os líquidos combustíveis e os líquidos inflamáveis, tá? A diferenciação entre eles está na temperatura, tá? Como a Rafaela colocou. Então, um líquido inflamável, ele pode inflamar, né, entrar em ignição abaixo de 60 graus Celsius, né? Enquanto um combustível acima de 60 até 93. Tá? Isso dado pela NR20. Tá? Isso aí. Obrigada, Rê. Bom, então, se não, quais outras razões, né? A primeira delas é por que eu tenho que me preocupar com o tipo de automação e instrumentação? A primeira delas, pela existência de uma atmosfera explosiva. Mas quais são as razões implícitas nisso aí, né? Por que a gente precisa se preocupar? A primeira delas, e uma das mais importantes, é a segurança das pessoas. Quando a gente fala de explosão num ambiente fabril, numa máquina, a gente sabe que existem operadores, que existem pessoas, que existem vidas ali trabalhando e correndo um risco de acidente ou até a morte. Então, quando a gente fala de razões implícitas de segurança de pessoas, a gente fala basicamente da vida das pessoas, né? Da garantia, da segurança da vida das pessoas, da família dessas pessoas, de comunidades, que às vezes várias pessoas de comunidades trabalham naquela empresa. E, consequentemente, também em empregos, né? Então, é uma das razões mais importantes do porquê que a gente tem que se preocupar com uma automação. Que tipo de automação a gente tá trabalhando numa atmosfera explosiva? E, segundo, a segurança da empresa, né, daquela área. Você tem alguns riscos com explosão. Você tem risco de contaminação, às vezes é um produto, além de explosivo, você tem muito risco de contaminação. A explosão em si, né, então você tem perdas aí de infraestrutura, além da vida das pessoas e tal, você tem a explosão em si de uma área, às vezes de uma fábrica inteira, por causa de uma negligência. Além disso, a perda do seguro, né? Se você tem quando você tem um seguro de uma fábrica, existem cláusulas lá, e uma delas, com certeza, é sobre a questão do seguro. Se você está
contemplando todas as normas que regem as proteções necessárias para um ambiente de atmosfera explosiva. E, por fim, o fechamento da própria fábrica, da unidade fabril. Então, são riscos. Por que eu preciso me preocupar com isso? Porque é a segurança da empresa. E, como segurança da empresa, nós temos a responsabilidade por lei. Por lei, por norma, na verdade, né? Todo equipamento elétrico que vai ser instalado num ambiente de uma atmosfera explosiva, ele deve ser avaliado quanto à sua conformidade no Sistema Brasileiro de Certificação, ou seja, o equipamento, o instrumento, a instrumentação que você tem no seu campo, ela precisa ter o certificado Inmetro no Brasil, que ateste que aquele instrumento está apto para trabalhar em uma atmosfera explosiva. Além disso, há também a questão da responsabilidade perante a lei. Muitas vezes a gente sabe que existe o negligenciamento aos riscos, pois cada um vê de uma forma, né? Mas a gente sabe, às vezes, minha aplicação trabalha com baixas concentrações, ou nunca houve acidente, mesmo com riscos baixos. Aquela coisa, né? Isso nunca vai acontecer comigo, mas às vezes acontece. E quando acontece, nós temos aí muitos riscos envolvidos. É vida e a empresa como um todo. E a norma ela é bem clara que os cumprimentos dela são solidários aos contratantes e contratados, ou seja, seja a empresa ou o trabalhador responsável pela área, o gerente, o engenheiro responsável por aquela área onde há presença de inflamáveis em ambiente de risco, todos são responsáveis, civis e criminais, para o cumprimento da norma e evitar acidentes. Ok? E a NR ela não é lei, mas por força de lei ela é obrigatória. Okay? Então essas são as razões implícitas, mas são as causas de mais efeito aí que a gente sabe que acontece se houver a negligência. Ok? E para mostrar um pouquinho para vocês, para criar um pouquinho de impacto, alguns acontecimentos reais que realmente aconteceram aí na refinaria do Pemex, da refinaria do México, em 2012, não tão longe, nós tivemos 26 mortes e 40 feridos. Então, vocês veem que a explosão ela começa na fábrica e ela é muito rápida ao se espalhar. Ela é muito rápida. E com isso, você tem aí vidas envolvidas, você tem famílias, você tem toda uma unidade fabril sofrendo explosão e empregos que as pessoas acabam perdendo, se não a vida ou o emprego. Então, são coisas muito importantes que a gente precisa valorizar e se preocupar. Que um simples cuidado para se atentar às recomendações do que a norma diz, evitaria esse tipo de acidente. Okay? E não tão longe, nós temos aqui acontecimentos de explosão, onde, aqui no Brasil mesmo, acontecimentos reais, nas nossas regiões, no Brasil, que causadas por explosão, causadas por falhas de equipamentos, por negligência. Então, aqui vai meu recado para vocês, tá? Essa é a preocupação. São essas três principais, esses riscos existem, independente de baixos ou altos, eles são existentes. Então, existem normas para isso, que é um pouco que a gente vai falar, e elas precisam ser seguidas. Não dá para negligenciar e correr esse risco de perder vidas, perder empregos, perder uma unidade fabril inteira por conta de uma negligência. Ok? Então, vamos à parte técnica. Antes de ir para a parte técnica, eu gostaria apenas de agradecer vocês. A nossa mediadora mandou uma mensagem aqui.
Nós temos 100 participantes no nosso webinar, então gostaria de agradecê-los por estarem presentes. Isso prova o quanto vocês estão preocupados com esse assunto e o quanto vocês querem entender melhor para conseguir realmente se adequar de forma correta e de acordo com as normas. Ok? Muito obrigada. Acho que eu e o Renato agradecemos muito aí. Ok? Bom, sobre como que a gente, falando em normas, falando em recomendações, como que isso é dividido, né? Porque a gente sabe que às vezes os riscos não são tão altos, a presença do gás ou do pó não é presente de forma contínua, ela é dinâmica, né? Às vezes ela acontece, às vezes não. Então, como isso é dividido? Eles dividem isso em zonas, né? O que eles levam em consideração? Qual tipo de mistura, qual grupo de explosão, quanto presente está o gás ou não, quanto a concentração, quais mínimas energias para precisar dessa ignição, quais são os limites volumétricos, etc. São feitas várias análises de forma que essas áreas sejam classificadas em zonas, desde a mais de risco maior quanto a de menor risco, ok? Então, para gases, elas se dividem em zona 0, zona 1 e zona 2, onde nós temos um grau de risco para dividi-las, né? Como zona 2 é uma área de menor risco, onde é pouco provável a exposição à mistura explosiva em condições normais. Zona 1 é a primária, então é provável em condições normais de operação que a presença do gás esteja ali. E zona 0, a exposição à mistura explosiva, ela é contínua ou por longos períodos. Então, o risco é contínuo, é presente 100% do tempo ou por muito tempo. Então, é dessa forma que eles dividem as áreas, né, por zonas, desde o menor risco ao maior risco. A mesma coisa se dá quando a gente fala de pó. A classificação só é um pouco diferente, porque cada pó, assim como gases, cada pó tem sua temperatura, tem seu grupo. Então, eles dividem apenas por classificação, para você saber que é uma área de gás combustível ou de pó combustível. Eles dividem por zona 0, zona 1, zona 2 gases e por pós, zona 20, 21 e 22. Então, a classificação, como eles classificam o grau de risco de liberação é basicamente da mesma forma. Menor risco do menor risco ao maior risco, né, onde você tem pouco provável, provável ou de forma contínua. Então, existem esses dois tipos de classificações, tanto para gás quanto para pós, né? Pós, aí a gente está falando de farinha, de açúcar, gases, a gente está falando de etanol, acetona, metanol, gases como esses, ok? Acrescentando aí de novo, Rafa, se puder voltar só um pouquinho. Aqui, até o momento, a gente está falando, tá? Uma classificação baseada na IEC, tá? Baseada na IEC, porque as normas brasileiras são baseadas nas normas europeias, tá? Então, a gente trabalha com a NBR-IEC, que trabalha por zonas, então, zona 0, 1, 2, 20, 21, 22. Pode ser que vocês vejam aí no mercado produtos ou classificações diárias baseado na norma NEC, que é uma norma americana. Então, vocês não vão ver aí informações tipo zona 0, 1 e 2. Vocês vão ver aí divisão 1 e divisão 2. Tá? Por uma questão de norma, né, o correto, por estarmos no Brasil, é trabalhar sempre baseado nas nossas normas. Né? Então, sempre trabalhar em zona 0, 1 e 2, por exemplo. Mas, claro, é comum se ver aí classificações por divisão, né, baseado na norma americana, porque muitas empresas são internacionais, né, e vendem um padrão americano, né, mas
Existe uma certa equivalência entre ambas, tá? Que a gente pode mandar isso para vocês depois, mas na sua apresentação aqui vai sempre focar na norma NBR-IEC, que é a norma brasileira. Tá? Mas qualquer coisa, se vocês verem alguma outra marcação diferente, divisão 1, classe 1, grupo 2, enfim, manda uma mensagem para a gente esclarece para vocês quais são as diferenças e quais são as equivalências entre elas. Legal, Rei, obrigado. E acho que para adicionar também aí o que o Renato falou sobre as normas e tal, os equipamentos, quando você tem uma área, uma classificação de área como essa, determinadas áreas são classificadas como zona 0, zona 1, zona 2, zona 20, 21, 22. O equipamento, quando a gente vai falar sobre os métodos de proteção e marcação, etc., mas só para explicar por que isso é importante, cada área ela vai ter uma classificação, ela vai ser uma zona 0, uma zona 1, uma zona 2. Um equipamento, ele tem um método de proteção. Um equipamento para área classificada, para atmosfera explosiva, ele vai ter um método de proteção para evitar acidentes, evitar riscos de explosão, e cada um deles, ele consegue cobrir um tipo de zona, dependendo do método de proteção ou da marcação dele, né? E aí acho que vale lembrar que se você tem uma zona 0 e está trabalhando com um equipamento, mas meu equipamento é para atmosfera explosiva. É para atmosfera explosiva, mas se atentem muito a qual tipo de método de proteção, qual tipo de proteção você está sendo usado, qual a marcação dele está sendo usada, para que você realmente saiba se ele está apto a trabalhar numa zona 0, numa zona 1. Porque, assim, você pode ter um equipamento para atmosfera explosiva, mas ele não estará adequado àquela zona. E aí, voltando para a parte de seguros, muitas vezes, se a instalação ou o uso de equipamentos não estiver apropriado, a empresa ela pode ter muito prejuízo de vidas e também financeiros com relação ao seguro, porque se você tem equipamentos que são para atmosfera explosiva, mas eles não estão apropriados para aquela zona, o seguro da planta, da máquina, o que seja, ele não é coberto. Então, você tem prejuízos também financeiros sem reembolsos, ok? Vamos lá. E aí, como falei para vocês, as classificações de zonas, né? Aí a gente tem um tanque de armazenamento de gasolina. Esse líquido é altamente inflamável, poderia ser de gasolina, poderia ser de álcool. E ele é dividido em zonas. Aí tem um layout de como a gente divide, né? Ou seja, dentro do tanque, você tem a presença contínua do líquido, e dependendo da temperatura, que a gente viu que a gasolina é uma temperatura bem baixa para já emanar, né, gerar um gás explosivo, ele é considerado como zona 0. Fora do tanque, onde você tem uma presença provável, mas não contínua do gás, você tem uma zona 1. Um pouco mais distante do tanque, onde você pode acontecer, dependendo da condição do processo naquele momento, do ambiente, pode acontecer, não é de forma duradoura ou nem de forma provável, pode acontecer esporadicamente, nós chamamos de zona 2, ok? E aí a gente tem diferentes marcações para os equipamentos que podem ser utilizados em cada zona, ok? E esse layout, nesse momento, ele se dá para o álcool, para a gasolina, mas ele poderia se dar para qualquer líquido, como o álcool, por exemplo, ou também para os pós, seja um açúcar, seja uma farinha, seja grãos, todos eles podem gerar, ao invés de gases, poeiras inflamáveis. E aí a condição, né, de
de classificação é muito similar quando a gente fala de pós, que aí você teria zona 20, zona 21 e zona 22, ao invés de zona 0, zona 1 e zona 2. Ok? E aí, como instalar um equipamento elétrico nesse local? Agora a gente vai passar para a parte de métodos de proteção. Ok? Acho que eu vou deixar o Renato falar um pouco agora e explicar para a gente um pouquinho sobre métodos de proteção, segurança intrínseca e o que a gente usa em equipamentos para estarem adequados a esses tipos de zona. Ok? Renato, está me ouvindo? Estou ouvindo. Bom, vamos começar então. Eu vou sinalizar para você toda vez que for passar o slide, né? Porque na sua máquina, eu vou fazer algum tipo de sinal doido aqui para pedir para Pode você. deixar. Então vamos lá. De agora em diante, eu vou apresentar para vocês os métodos de proteção para evitarmos os riscos de explosão nas áreas, tá? Então, todos os métodos de proteção que eu vou falar aqui, eles são baseados em 3 princípios, tá? Esses 3 princípios são esses que estão aqui na tela. Primeiro, contenção. O princípio da contenção é o princípio mais antigo, tá, dos métodos, porque ele foi o primeiro a ser criado, né? E ele é baseado em deixar realmente a explosão acontecer, para então conter essa explosão. São as famosas caixas à prova de explosão, né? O EXD, vamos falar dessa sopa de letrinhas mais para frente, mas a contenção, então, é você ter uma caixa cheia de parafuso, ou com um comprimento de fio de rosca maior, né, de um instrumento, por exemplo, onde a explosão vai acontecer dentro dessa caixa, porém, esse invólucro ele é robusto o suficiente para que ele segure essa explosão, contenha, né, como o próprio nome diz, e somente dissipe a pressão e o calor através do interstício, né, que, enfim, a gente pode entrar em detalhes posteriormente, mas é um vão, né, entre a tampa e a base, e permite dissipar calor, tá? Então, esse é o princípio da contenção, deixar a explosão acontecer, porém, segurar ela dentro da caixa, né, não deixar expandir para o ambiente, para a área industrial. O segundo princípio de contenção, o princípio de proteção, seria a segregação, tá? A segregação vai trabalhar eliminando um daqueles lados do triângulo, tá? Nesse caso, o lado do combustível. Tá? Então, lembrando, a gente tem o oxigênio, o combustível e a fonte de ignição, que seria a energia, né? Uma fagulha, um calor. Segregação, eu vou tirar o elemento combustível, tá? Então, vamos pegar um exemplo, um painel, onde eu tenho ali todo o meu equipamento elétrico dentro dele e eu uso um sistema de pressurização para limpar todo o gás explosivo dentro desse painel e manter uma pressão positiva. Porque se eu tenho uma pressão positiva dentro do meu painel, eu não deixo que gases explosivos, né, gases inflamáveis, entrem dentro desse invólucro. Tá? Então, eu faço a segregação. Tá? Dentro do meu painel eu tenho uma área limpa e do ambiente externo eu posso, sim, ter uma área classificada. Então, uma área com atmosfera explosiva. Porém, essa pressão dentro do meu painel não deixa que o gás entre. Tá? Existem outros métodos que eu vou entrar em detalhes no próximo slide. E, por último, o terceiro princípio de proteção é a prevenção. Tá? Esse cara, ele também elimina um dos lados do triângulo. Né? Nesse caso, eu mantenho o meu oxigênio, mantenho o meu gás combustível ali presente e elimino a fonte de ignição, tá? Seja o calor, seja a energia elétrica, né, uma fagulha que vai acontecer. No princípio de prevenção, tá? Então eu vou estar, como exemplo, utilizando as barreiras de segurança intrínseca para eliminar, né, diminuir o nível de energia que vai para o campo. Então, ao invés de mandar ali para o campo uma energia convencional ali de, sei lá, 24 volts, 50 miliamperes, 1 ampere, eu vou limitar essa energia que vai para o campo, tá? Para, de repente, 20 miliamperes, 10 miliamperes, tá? Ou diminuir a tensão. Tá? Então, normalmente as barreiras vão fazer o quê? Equilibrar tensão e corrente, tá? Para que no campo eu tenha uma potência adequada para aquele gás combustível. Tá? Então, mesmo que eu gere um curto-circuito no meu campo,
eu não vou estar gerando energia suficiente para que esse ambiente entre em ignição. Tá? Então, voltando aqui, contenção, segregação e prevenção. Contenção deixa explodir, só que segura a explosão dentro dele, o calor e pressão dentro dele. Segregação e prevenção elimina um dos lados do triângulo da explosão. Tá? Então, vamos para o próximo slide. A nossa mediadora, ela gerou agora uma nova pergunta, né? Com base nessa explicação que o Renato passou aí sobre o que é contenção, o que é segregação e o que é prevenção, qual princípio de proteção você prefere, né? Você prefere eliminar um dos lados do triângulo através da segregação ou prevenção e evitar uma fonte de ignição, ou deixar a explosão acontecer e confiar no poder de contenção de um produto. Lembrando que o poder de contenção de um produto, ele vai muito além da resistência do invólucro, né? Se dá também pelas condições de manutenção. Então, se a gente tem uma caixa, a prova de explosão, por exemplo, ela é bastante robusta, tem bastante parafuso, realmente para conter a explosão dentro dela, desde que os parafusos sejam apertados no torque correto e que você garanta a integridade do invólucro. Então, é muito mais do que do poder de contenção baseado na resistência do invólucro, mas também nas condições que essa manutenção é feita. Então, o que você prefere nesse caso? Eliminar um dos lados do triângulo com prevenção ou segregação, ou deixar a explosão acontecer e confiar no poder dessa contenção? Ok? Exato. Valeu. Pedir para vocês responderem aí, pessoal. Quem está no celular, apareceu provavelmente um pop-up de sondagem. Quem está no computador, provavelmente abriu uma janela chamada Polling, onde está essas perguntas, né? Vou pedir para vocês responderem, ok? E aproveitando, né, mais uma vez, agradecer também aí a participação do pessoal, né? A grande quantidade de pessoas preocupadas aí nessa apresentação. Aqui a gente está apresentando, tá? Somente uma pequena quantidade de informação, um start para vocês começarem a entender, começarem a se preocupar com as áreas classificadas, né, atmosferas potencialmente explosivas, mas isso aqui está longe de ser todo o conteúdo, né? A gente pode, conforme o feedback de vocês, programar outras apresentações mais completas, né, ir mais a fundo no assunto, em apresentações por empresa, né? Então, se você falar, Renato, eu quero dar esse treinamento para a minha equipe, ir mais a fundo nesse assunto. Fala com a gente marca, nesse momento, né, claro, a gente vai marcar via web, né, pela situação aí do mundo, mas posteriormente a gente também pode fazer isso, indo aí na empresa, fazendo uma apresentação aí geral para o pessoal, né, fisicamente, né. Isso aí. Beleza, podemos dar continuidade. Obrigada por votarem, pessoal. Ainda está aberto aí a votação para quem ainda não respondeu. E passar para o próximo slide. Bom, aqui nesse slide, ele é interessante porque a gente resumiu, não todos, né, mas os principais métodos de proteção contra explosão que existem no mercado, né, e a gente colocou aí do lado a norma respectiva, né, então a NBR IEC 679 é a norma base, né, e aí você tem as partes dela, 1, 6, 5, 18, que vai de acordo com cada método de proteção, tá? Aqui, nessa tabela, a gente pode ver aí, ó, a sopa de letrinhas, né, então, quando você vai adquirir um produto para atmosfera explosiva, você vai ver que ele tem uma marcação, uma etiqueta de marcação
que vai ter o logo em metro do lado, né, e a empresa que certificou esse produto, e uma sopa de letrinha, que vai começar sempre com EX, né, um método de proteção, que é esse XD, O, Q, M, enfim, e outra série de letrinhas aí que a gente vai debulhar aí mais para frente. O principal aqui é a gente entender qual é o princípio, né, e como esses métodos podem ser aplicados aí de acordo com cada zona, né. Então, no primeiro item da lista, a gente tem a prova de explosão. Tá? É tão importante colocar aqui que a prova de explosão é um método de proteção, não é a área. A minha área não é a prova de explosão, ou eu tenho, sei lá, uma situação à prova de explosão, meu produto é sempre a prova de explosão. Não. Tá? A prova de explosão é quando o produto tem a marcação EXD. Isso significa o quê? Que ele contém a explosão, ele parte do princípio da contenção. Tá? Então, é errado dizer, por exemplo, eu quero, por exemplo, uma barreira intrínseca à prova de explosão, ou eu quero um painel pressurizado à prova de explosão. A prova de explosão é um método específico. E esse método, ele pode trabalhar em zona 1 e zona 2. Tá? Não quer dizer que, se eu comprar um instrumento à prova de explosão, eu posso instalar ele em qualquer área. Tá? É importante verificar na marcação, na sopa de letrinhas ali, no manual do fabricante, se ele é aplicável para a zona 1 ou zona 2. Tá? Porque, eventualmente, um produto pode ser fabricado para atender somente uma zona 2. E aí ele não é aplicável em zona 1, que a zona 1 é uma área mais crítica. Agora, se ele for aplicável para a zona 1, que é a área mais crítica, sim, ele é aplicável para a zona 2 também. Tá? É importante observar isso, porque não é porque meu equipamento, como a Rafa mencionou anteriormente, né, não é porque meu equipamento é para a área classificada que ele atende qualquer área. Tá? Então, sempre observar o manual do fabricante e a marcação ali na etiqueta em metro existente no produto. Então, esse é o único método que trabalha com a contenção. Outros métodos que a gente vê aí, o imerso em óleo, imerso em areia, encapsulado, pressurizado e proteção contra infiltração de pó, eles trabalham por segregação. Quer dizer, eles separam ali, eles tiram o combustível, né, da parte eletrônica, da parte que pode gerar ignição. Então, eles segregam, eliminando o combustível. Só para vocês terem uma ideia, né, esse imerso em óleo, o EXO, a gente pode dar como exemplo um transformador, tá? um trafo, né, um transformador para a área classificada. Normalmente ele é fabricado como? Você tem um invólucro dele, as bobinas, né, inseridas ali dentro desse invólucro, e o fabricante ele enche esse invólucro de óleo. Tá? Então, onde tem óleo, você não tem gás explosivo. Tá? Então, você isola as bobinas, né, a parte eletrônica, a parte elétrica, da atmosfera explosiva. Tá? E, obviamente, esse óleo também é capaz de dissipar o calor, né, para que não chegue às temperaturas de ignição. Tá? Então, dessa forma, um método imerso em óleo funciona, e é o mesmo conceito do imerso em areia, tá? Ou encapsulado também, que utiliza uma resina, né, para fazer esse isolamento, pressurizado, que eu comentei, e a proteção contra pó, o EXT, que basicamente você tem um invólucro que não deixa entrar poeira. Tá? Esses métodos aí vocês podem ver, de segregação, o único que atende uma zona 0, uma zona 20, é o EXM. Tá? Ele tem uma proteção mais rígida aí, né, digamos. E por último, aí, os métodos que partem do princípio da prevenção, tá? Que é segurança intrínseca, proteção contra a ignição, que é o EXN, segurança aumentada, o EXZ. Tá? O EXZ e o EXN, eles trabalham com a limitação de energia também, tá? Trabalham com, como posso dizer, a fabricação do produto, ele parte do princípio de proteger certos pontos, né? Fabricar de certa forma que evite que o equipamento gere calor excessivo ou que possa gerar uma fagulha. Tá? Aqui nos próximos slides, nós vamos debulhar aí um pouco a segurança intrínseca, o método EXI, tá? Que dentre dos princípios da prevenção, é o único que atende zona 0 e zona 20. Tá? É um método, digamos assim, que quando possível, é recomendável, altamente recomendável utilizar, porque a segurança intrínseca, né, desde a sua concepção, ele é projetado para manter os níveis de energia abaixo do ponto de ignição. O que isso quer dizer? Que com a barreira de segurança intrínseca, você pode avançar mais um slide, por favor, Rafaela?
Acho que é legal falar que acontece às vezes do pessoal falar, mas meu motor, então ele é XI, o motor ele trabalha com um equipamento de alta potência, né? E pelo fato do EXI é, limitar a energia abaixo do ponto de ignição, não existe um motor EXI, existe um motor que trabalha com outros métodos para cobrir, mas que sim, que tem sensores ou equipamentos nele que são de segurança intrínseca, como às vezes sensores para medição de velocidade e rotação nos motores, ok? Perfeitamente, Rafaela, bem observado. Nem todo equipamento tem condição de atender a segurança intrínseca, né? Então, por isso que existem os diversos métodos de proteção, né? A gente vai debulhar aqui o segurança intrínseca, porque quando for possível utilizar esse método, é altamente recomendável, tá? Mais à frente eu vou explicar todos os detalhes, por que recomendamos esse método tão fortemente, né? Mas aqui a gente tem um diagrama interessante de como funciona o conceito da segurança intrínseca, né? Então, a gente começa aí do sistema de controle. Tá? O sistema de controle é o nosso PLC, o nosso sistema DCS. Tá? É ele que vai receber os sinais de campo, né, enviar sinais para o campo, aí fazer todo o processamento. Só que, dessa vez, ele está aí acompanhado de uma barreira de segurança intrínseca. Tá? Então, imagina que você tem uma saída 420 mA, uma entrada digital, saída digital, que seja. Você nunca vai enviar esse sinal diretamente para o campo. Você vai enviar esse sinal através de uma barreira de segurança intrínseca, e então a barreira vai mandar esse sinal para o meu equipamento, para o meu sensor, para o meu transmissor, posicionador. Tá? A barreira de segurança intrínseca, ela vai fazer a proteção, né, limitando a energia para esse sensor, para esse transmissor. Tá? Isso vai garantir que essa baixa energia nunca vai ser capaz de gerar altas temperaturas ou, mesmo em caso de curto-circuito, uma fagulha que pudesse fazer com que a área entrasse em ignição. Tá? Então, a barreira é o elemento aí primário para a proteção do circuito a partir do PLC ali, né, que vai para a minha área classificada, né, para a minha área industrial. Tá? Eu posso conectar aí, então, como vocês podem ver no diagrama, tanto instrumentos 420, HART, sensores digitais, monitores de válvula, botoeiras, qualquer tipo de sensor de campo você consegue conectar facilmente a uma barreira. Você tem os mais diversos modelos aí, e então repetir esse sinal para o seu CLP e ter a segurança no campo. Tá? Acho que vale lembrar, pessoal, aqui essa conexão de barreira e instrumento no campo, ela tem que ser um casamento de tecnologias, né? A barreira, por ela limitar a energia, faz com que esses equipamentos também trabalhem em condições normais de operação com baixos valores de tensão, potência e corrente. Então, precisa ser um casamento entre a barreira e o elemento no campo. O elemento no campo, ele também precisa ser para a segurança intrínseca. Então, acontece às vezes do pessoal me perguntar, mas se eu colocar a barreira, um equipamento de um outro método. Não, a barreira é um casamento entre o instrumento no campo, seja ele com sinais digitais ou analógicos, e os valores dessa energia que ela libera para poder alimentar e captar esses sinais do campo. Exatamente, bem lembrado, né? Então, se eu tenho um instrumento à prova de explosão XD e colocar uma barreira de segurança intrínseca, eu não estou aumentando minha proteção ou fazendo uma redundância de proteções. Na verdade, muito pelo contrário. Tá? Uma situação dessa, na verdade, eu estou colocando em risco minha área, porque quando você coloca uma barreira de segurança intrínseca, você tem a intenção de baixar os níveis de energia. Tá? Porém, do lado do instrumento, nada te garante, porque ele não é um instrumento certificado como segurança intrínseca, nada te garante que ele não tenha ali um capacitor, um indutor internamente, que esteja ali gerando, acumulando energia, né? E numa situação de falha, de um curto-circuito, esse capacitor do instrumento vai descarregar energia nesse curto. Então, eu estaria protegido do lado da minha barreira,
mas não do lado do meu instrumento. E aí, uma manutenção onde o operador acha que está protegido, na verdade ele não está e pode gerar um acidente. Tá? Então, vamos para o próximo slide. Ou não? Ah, foi. Ok. Tá, então, vamos lá. Eu vou colocar aqui os benefícios, né? Então, o primeiro dos benefícios da segurança intrínseca, né, é a segurança nas diversas áreas classificadas, né? Como eu falei, é o único método, tá, de proteção que atende, por prevenção, tá? Que atende zona 0, 1, 2, zona 20, 21, 22, atende todas as áreas, tá? Então, se você pegar um sensor indutivo, por exemplo, você pode colocar ele dentro de uma zona 0, tá? Isso não aconteceria nunca com um sensor à prova de explosão, um sensor em segurança aumentada, ou não acendível, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a redução do risco de acidentes, né? Então, como eu falei agora, né? Quando você tem uma barreira de segurança intrínseca acoplada ali no seu sinal, ela está limitando a energia para o campo. Você evita, né, você gera um menor risco de acidentes, seja quanto à explosão, seja também com relação a choques elétricos. Né? Então, um sistema 24 volts convencional poderia eventualmente gerar algum acidente através de um choque, através de um susto que o operador pudesse levar, né? Porque algumas fontes aí têm muita alta capacidade, né? Agora, utilizando barreira de segurança intrínseca, não. Você elimina esses riscos, né? Porque a barreira está protegendo todo o campo, né? Com a baixa energia. O próximo ponto é a simplificação da infraestrutura, tá? Então, imagine encaminhar cabos dentro de uma área classificada sem se preocupar com o fato, com o risco deles serem rompidos. Claro, eu estou falando isso do ponto de vista da explosão, tá? Obviamente, se você tiver um cabo rompido de um sensor, ele vai afetar o seu processo, né? Então, você deve sempre proteger seu cabo mecanicamente. Porém, quando a gente fala de um risco de explosão, a proteção mecânica tem que ser mais crítica, tá? Então, você deve trabalhar, normalmente, você vai trabalhar com um instrumento à prova de explosão, um EXN, você acaba trabalhando aí com eletrodutos pesados, né? Às vezes unidades seladoras, para proteger realmente que, de forma alguma, aquele sensor, né, aquele transmissor, vai ter seu cabo rompido, porque se houver o rompimento do cabo, não é só uma questão de perder o sinal de uma pressão, mas sim botar em risco sua área, né, para uma explosão. Tá? Então, utilizando segurança intrínseca, você pode trabalhar com simples bandejamento. Tá? E aqui, a gente tem também a redução de paradas, né? Porque se você pode trabalhar a quente num sistema de segurança intrínseca, tá? Então você tem a redução de paradas e, consequentemente, o aumento de produtividade. Tá? Esses são os principais pontos, né, de benefícios da segurança intrínseca. Né? Então, maior segurança, manutenção a quente e aumentando a produtividade. Tá? Você não precisa desligar o painel elétrico para mexer no sensor. Você pode trabalhar com ele energizado. Beleza? Agora eu vou passar para a Rafaela aí, falar um pouquinho das nossas soluções, tá? Os nossos produtos aí que podem ajudar vocês a adequar a área, né? A ter um nível de sensoriamento, um nível de adequação das áreas classificadas. Obrigada, Renato. Pessoal, a gente tinha combinado de tentar fazer duas fases de dúvidas, né? Nós estamos com o tempo um pouquinho apertado, então eu vou pedir para vocês, a gente vai abrir as dúvidas no final, tá bom? E aí a gente consegue melhorar um pouquinho esse tempo para o pessoal que está assistindo, ok? Mas não deixem de enviar as perguntas. Oi, Renato? Desculpa interromper, tem um pessoal aí que está mandando as perguntas aí, enquanto a gente está apresentando, né? Pode lançar as perguntas aí via chat, que a gente vai respondendo em paralelo. Enquanto a Rafa fala, eu posso responder. Enquanto eu falo, a Rafa vai respondendo para a gente conseguir aí assimilar as duas coisas. Perfeito. E depois a gente levanta no final mais uns 5 a 10 minutinhos para a gente bater um papo mais nas dúvidas, ok? Então,
da parte de produtos, né? O primeiro deles é o sensor NAMUR. Os sensores NAMUR são sensores, basicamente, são sensores para segurança intrínseca, são os sensores EXI. Eles são conhecidos como sensor NAMUR, é uma sigla em alemão, que basicamente significa que os equipamentos trabalham em baixas condições de limitação de energia para a atmosfera explosiva. Então, onde que nós usamos um sensor NAMUR, né? Os sensores NAMUR, eles podem ser indutivos, capacitivos, fotoelétricos e até encoders. Eles são utilizados com as mesmas funções das aplicações de sensores convencionais, mas eles possuem essa particularidade. Eles são seguros para uso em área classificada com risco de formação de atmosfera potencialmente explosiva, né? Ou seja, sensores com saída NAMUR, outra nomenclatura que o pessoal também fala, comenta, eles são ideais para aplicações em que a presença de um gás, de vapor, poeira ou fibra inflamável cria um possível risco de explosão. E é aquele conceito que o Renato comentou. Ele trabalha com uma menor energia, né, fornecida pela barreira, para que essa energia não seja capaz de ser uma fonte de ignição em atmosfera explosiva. Okay? Então, quais aplicações? Sensores NAMUR, eles podem ser utilizados para controle e contagem de objetos numa atmosfera explosiva, sejam esses objetos metálicos ou embalagens não metálicas de diferentes cores. Eles podem servir também como monitoramento de posição e fim de curso, para que você também, fim de curso com objetos metálicos ou não metálicos. A detecção de presença de fluxo, onde você tem esses sensores anelares, né? Que detecta a presença do objeto metálico e consegue aí garantir o fluxo do processo. Monitoramento de velocidade, algumas aplicações que são aquelas rodas dentadas, onde você tem um sensor indutivo ou 2 sensores indutivos para monitorar a velocidade, né, com a contagem dos dentes de uma roda dentada, ou para monitorar o giro da roda, então para medir velocidade, ou o próprio encoder, que já faz todo esse trabalho de medir, baseado em quantidade de pulsos, a velocidade de rotação, velocidade angular, e a direção da rotação. Então, são aplicações mais simples, que são utilizadas no método convencional, mas também podem ser aplicadas em um ambiente de atmosfera explosiva. Outra aplicação como medição de nível, com a funcionalidade de chave de nível com sensores capacitivos, né? Medem através de paredes não metálicas. Outra aplicação são sensores de válvula, o monitoramento de válvula, né? Aquelas válvulas tipo borboleta, tipo esfera, ou rotativas manuais que abrem e fecham com comportamento on-off, né? Ou está totalmente aberta ou está totalmente fechada. Ela tem um movimento de 90 graus. Então, nós temos os sensores que já trabalham são sensores NAMUR, que já são sensores EXI, que trabalham com essa limitação de energia, e você pode fazer a conexão da solenoide e dos sensores do feedback no próprio cabo, vindo da barreira lá no painel. Então, você elimina mais uma passagem de cabo. Através de um único multivias, um cabo de multivias, você consegue ter o feedback do aberto e fechado da válvula e o acionamento da solenoide. Outra aplicação em atmosfera explosiva é a rede de comunicação em atmosferas explosivas. Nós podemos trabalhar, por exemplo, para o monitoramento de válvulas e para facilitação de passagem de cabos, diagnósticos, troca quente, sem a necessidade de parar a comunicação. Nós temos a rede ASE, por exemplo, que trabalha
em uma atmosfera que você pode ter sinais que provenientes de uma atmosfera explosiva, uma área X, uma área X, que passe todos esses sinais por comunicação em rede ASA. Então, aqui você tem o gateway, a fonte, a comunicação dos módulos que captam o sinal dos sensores e as barreiras que limitam esse sinal. Então, é possível ter uma rede de comunicação para monitoramento de válvulas rede ASE, né, em atmosferas explosivas. Okay? Então, acho que vou passar agora a palavra para o Renato. Isso. Então, aqui eu vou complementar, né, alguns métodos para você interligar instrumentos de campo, né, instrumentos transmissores de pressão, temperatura, vazão, até o seu CLP, né, de forma através de uma rede, né, isso em área classificada, tá? Então, imagina ali atrás, quando a gente comentou da barreira de segurança intrínseca, interligamos de maneira ponto a ponto, né, um transmissor de pressão, por exemplo, até um PLC utilizando uma barreira. Tá? Também podemos fazer essa ligação através de redes de comunicação, como o Profibus PA ou Fudest Fudbus H1. Tá? Nós temos aí uma série de equipamentos, né? Então, o acoplador DPPA que vai gerar a rede Profibus PA ou Fudest Fudbus, né? Através de uma fonte, que seja um protocolo diferente. E no campo, nós colocamos derivadores com barreiras acopladas, né? Então, no campo onde vocês veem aí o protetor de segmento interligando os instrumentos, esse protetor de segmento não é só um derivador, mas também é uma barreira de segurança intrínseca que gera o sinal EXI para o instrumento, né, e trabalha nesse nível de energia mais baixo. Tá? Então, numa rede, você poderia fazer um mix entre instrumentos à prova de explosão e instrumentos ligados a uma barreira de segurança intrínseca. Tá? Além disso, nós temos também esses sensores não, desculpa, os transmissores de temperatura multiponto, né? Então, 8 canais que você vai ligar PT100, um termopar, em área classificada até zona 0, zona 20, tá? E conectar nesse instrumento em rede. Tá? Então, a ideia aqui é levar toda a informação dos seus instrumentos via rede para o seu PLC, não mais ponto a ponto. Tá? Então, próximo slide, Rafaela, por favor. E outra forma de fazer a interligação dos instrumentos em área classificada é através das remotas I/O. Tá? Acredito que o conceito de remota I/O seja um conceito bastante difundido no mercado. Tá? Existem diversos fabricantes, mas aqui a gente está falando de remotas I/O instaladas em área classificada. Tá? Então, uma remota I/O da série FB instalada em uma zona 1, que é uma área extremamente agressiva, né? Uma área extremamente com riscos muito mais altos. Ou a série LB instalada numa zona 2. Quando você utiliza o conceito de remota I/O no seu campo, você quer levar o quê? Os I/Os, os cartões I/O do seu CLP, retirar eles da sala de controle e enviar para a área produtiva. Por quê? Você economiza cabeamento, né, que vai para a sala de controle, economiza espaço. A sala de controle normalmente é uma área muito limitada, né, então você tira esses cartões I/O e manda para o campo, que é normalmente uma área onde o espaço não é tão crítico. Tá? E aí, para você levar isso o mais próximo possível do instrumento, você utiliza remotas I/O para a área classificada. Tá? Essas remotas já têm a barreira de segurança intrínseca acoplada no próprio cartão I/O. Tá? Então, seja para receber ou enviar um 420, um sinal de temperatura, sinais digitais, você pode fazer tudo isso com remotas de campo para a área classificada. Beleza? Próximo slide. E, por fim, né, das últimas das soluções aqui que a gente está propondo, né, nós temos aí uma novidade no mercado brasileiro, que são smartphones e tablets para a área classificada. Tá? Então, quando a gente trabalhava lá atrás, numa área segura, uma área sem risco de explosão, tá? Se você desenvolvesse um aplicativo para você realizar uma ronda de inspeção, ou se você quisesse se comunicar com alguém, se está com o celular ali no seu bolso, você puxa o celular, faz uma ligação, faz uma videoconferência, tá? Você pode trabalhar com realidade aumentada, tudo isso é muito fácil quando a área não é
não tem um potencial explosivo, tá? Quando a área não é classificada. Porém, agora, nós temos aí os smartphones e tablets para a área classificada, atendem zona 1 e zona 2. Tá? Agora, você não tem mais limitação. Você pode, sim, pegar um smartphone, ir para campo, trabalhar com ele para realizar uma comunicação, para solicitar uma permissão de trabalho online, via aplicativo, e receber a aprovação dessa permissão de trabalho via aplicativo também do seu superior, tá? De forma remota. Realidade aumentada em campo, rondas de inspeção, então você tem um checklist no seu tablet, um checklist no seu smartphone, vai andando no campo ali, preenchendo o checklist, tira foto dos equipamentos, já registra tudo isso, manda para a nuvem, manda para um banco de dados, né, que vai gerar uma ordem de serviço posteriormente para outro operador ir lá fazer um reparo, realizar um serviço em campo. Você consegue monitorar, fazer uma geolocalização dos seus operadores e entre tantas mil aplicações aí que tudo vai depender da imaginação. Tá? É desenvolver um aplicativo para um equipamento, para um smartphone, um tablet Android, né? E então passar a utilizar essa solução dentro de uma área classificada. Então, a nossa ideia aqui é que você, apesar da área classificada, apesar das restrições, né, a gente tem a ideia de facilitar a sua vida. Tornar a área classificada não tão restrita assim, tá? Então é isso. Próximo slide, Rafaela, por favor. O próximo slide é para perguntas, pessoal. Agora a gente já pode responder as perguntas de vocês. Eu já levantei algumas aqui, mas nesse momento a gente abre aí 5 a 10 minutos para vocês enviarem as perguntas que vocês têm nesse momento, tá? Para a gente poder auxiliá-los aí nos esclarecimentos. Lembrando que quem quiser enviar pelo chat pode escrever, quem quiser mandar em áudio, por favor, só nos avise pelo chat aqui que a gente libera o áudio de vocês. Uma pergunta que eu tive aqui, muito interessante, pensando no monitoramento de válvulas em rede ASE para área atmosfera explosiva, quantas válvulas eu conseguiria conectar? Bom, voltando lá naquele slide, aqui a rede ASE, você tem algumas vantagens aqui por uma única rede ASE, você vai trabalhar com módulos I/O conectado ao gateway e as barreiras interligadas a esses módulos junto com sensores. Então, com essa topologia, você consegue, através de um único gateway, né, um único mestre ASE, a conexão de 124 válvulas por mestre. Então, você tem aí um ganho dobrado numa rede ASE de quantidade de escravos, ok? E com isso você tem um ganho aí de diagnóstico dos escravos, das válvulas conectadas aos módulos desse gateway. Ok? Lembrando que por eles serem EXI e trabalharem com essa limitação de energia, né, você consegue sim fazer a manutenção de qualquer uma dessas válvulas a quente, ou seja, mesmo energizado, você consegue realizar a manutenção de cada válvula individualmente, sem a necessidade obrigatoriamente de uma PT, de uma permissão do trabalho. E você consegue conectar até 124 válvulas, ok? Vamos ver aqui quais as próximas dúvidas. Uma pergunta que fizeram quando você estava falando, Renato, eu só não consegui responder na hora. Quais são os principais segmentos da indústria que necessitam de produtos à prova de explosão? Como o Renato falou, nós temos um produto à prova de explosão, ele seria um produto EXD, né? Acredito que exista esse conceito curioso de um equipamento para atmosfera explosiva ser chamado de equipamento à prova de explosão. Nesse caso aí a gente está falando de
quais segmentos de indústria necessitam de produtos que operem em uma atmosfera explosiva, são principalmente um ambiente como uma petroquímica, né, uma química petroquímica, onde você, como matéria-prima, você tem combustíveis, sejam gasolina, etanol, ou produtos químicos como tinta, numa açúcar e álcool, onde você tem o processo da destilaria, onde você tem também o etanol, ambientes que você realmente possua, são indústrias que possuam como matéria-prima ou como produto para ser produzido um combustível. No caso de ser pode ser uma petroquímica, uma química, um açúcar e álcool, ou não tão falado assim como gases, né? Os pós-importos, onde você tem aquelas pilhas de açúcar sendo transportados, aquilo é um ambiente altamente explosivo também. E não como um segmento da indústria, mas os fabricantes de máquina que invasam produtos inflamáveis, eles trabalham numa condição que pode sim formar uma atmosfera explosiva. Então, são alguns segmentos principais onde você precisa se preocupar com que tipo de equipamento você está utilizando, e esses equipamentos eles precisam estar conformes à zona classificada naquele ambiente, e o método de proteção deles precisa ser compatível com isso, como segurança intrínseca, por exemplo, que ela chega aí até zona 0, né? Zona 0, zona 1, zona 2, 20, 21, 22. Só acrescentando, né, até como a nível de curiosidade, né, quando a gente fala de uma indústria química, petroquímica, é bem evidente, né, que a gente precisa de um método de proteção contra a explosão. Mas existem diversas indústrias, para vocês terem uma ideia, a TV Globo, já comprou barreiras de segurança intrínseca da gente. Por quê, né? Para colocar uma novela? Não, porque a Globo ela tem os geradores, né, em caso de falta de energia, né? Esses geradores trabalham com combustível. Tá? Então, nessa área dos geradores, eles utilizam alguns sensores, esses sensores utilizam barreiras. Tá? Então, vocês verem que interessante, né? Obviamente, a Globo não compra a mesma quantidade de barreiras que uma Petrobras, né? Mas aplicação para áreas classificadas existem aí nos mais diversos mercados. Assim, não dá para dizer que um mercado específico não tenha a possibilidade de ter uma área classificada. Tá? Você vê, no caso da Globo, um gerador de energia que fica ali afastado, né, dos estúdios, obviamente, ele precisa de uma proteção contra explosão. Tá? Legal, Rê. Acho que um outro mercado de indústria que a gente está falando muito agora é empresas que estão se adequando, né? Às vezes você fabricava um outro produto, como um cosmético, como algum outro líquido, onde você tem um processo que você fabrica outros equipamentos, outros produtos, mas nesse momento onde a gente está com essa pandemia de coronavírus, todo mundo precisando se proteger, a demanda de álcool 70, álcool em gel, ela vem crescendo muito, estava em falta nos mercados, nas farmácias, as empresas correram aí contra o tempo para conseguir se readequar e fabricar esse produto que usa como base um etanol que tem 98%, né, a porcentagem dele, é um produto altamente explosivo. Então, essas empresas que pararam de produzir algum outro produto que elas produziam que não está tendo demanda agora para se readequar e conseguir produzir o álcool em gel e também as empresas que invasam esses equipamentos, né? Você tem uma linha inteira com as garrafas, os containers, para invasar o álcool líquido 70 ou o álcool em gel. Essas empresas também antes invasavam leite, invasavam produtos que não eram explosivos e agora precisam invasar
produtos inflamáveis. Então, essas empresas também tornaram-se uma indústria que necessita de produtos, equipamentos, instrumentos, sensores, desde os sensores que contam as garrafinhas até equipamentos mais robustos precisam ser adequados para trabalhar com atmosferas explosivas. Só colocando aqui, desculpa interromper, o Blanco, né, ele fez um questionamento aqui, né, ele colocou a informação que geralmente transmissores EXI também têm certificação EXD, né, sou obrigado a respeitar os nomes de instalação, EXD, tipo uso seladoras, instalação EXI. O Blanco, o que acontece, né, tem alguns fabricantes que realmente, assim, o que me vem à mente, assim, de primeira é a Smar, né, que criavam produtos intrinsecamente seguros e à prova de explosão. O principal motivo disso daí era, digamos assim, facilidade na produção, né? Ele não precisava criar um produto EXI e um produto EXD, porque as diferenças são poucas, né? O EXD é uma proteção mecânica, o EXI é uma proteção eletrônica. Se ele atrelar os dois métodos no único produto, ele consegue trabalhar em separado. Tá? Nesse caso em específico, né, claro, é importante sempre verificar o manual do fabricante para os detalhes, né, mas o que eu colocaria aqui para você você pode escolher um dos métodos para ser utilizado como método de proteção. Então, você pode trabalhar tanto como o EXD como o EXI isoladamente. Ou, nesse caso em específico, você poderia trabalhar até mesmo com os dois métodos de proteção, tá? Unicamente porque um produto que já possui o EXD e o EXI do mesmo código. Tá? Então, você poderia trabalhar aí com um pressa-cabo à prova de explosão, ou eletrodutos, unidades seladoras, e utilizar a barreira de segurança intrínseca. Tá? Claro que, se você vai utilizar dois métodos de segurança, você vai estar elevando o custo da sua instalação, assim, muito. Tá? O ideal é sempre escolher um deles. Tá? Mas, nesse caso específico, você pode utilizar os dois. Tá? Mas, de novo, observar sempre a recomendação do fabricante. Tá? Tive uma pergunta aqui sobre um método chamado proteção contra ignição, né, no XNA, que é um método não acendível. Por que eu não preciso conectar um equipamento com essa proteção junto com uma barreira? Bom, cada um desses métodos aqui possui um tipo de proteção. A segurança intrínseca, para que você consiga limitar, prevenir a forma de ignição, ela tem a barreira para monitorar os níveis de corrente, né? Se chegar num determinado valor, ela corta a energia e limita a energia para o campo, de forma que não aconteça a ignição, e também trabalha numa energia reduzida. Por que eu não preciso conectar outros equipamentos EX na barreira? Porque os outros equipamentos EX têm o seu próprio método de proteção, que cada método, no caso da prova de explosão, ele mantém a explosão dentro da caixa. E no caso da proteção contra ignição, ou não acendível, ele possui uma proteção também de prevenção, e ele tem uma proteção, uma eletrônica interna e uma proteção interna que você evita o faiscamento e a temperatura no objeto, né? Ele evita faíscas e as temperaturas excessivas, ou seja, ele se monitora durante as situações normais que aquele equipamento está instalado. Porém, ele só consegue chegar até uma zona 2. Então, é uma zona onde você tem baixo risco de condição ali de risco, onde a segurança intrínseca, pelo fato de trabalhar com dois dispositivos, um que já trabalha com uma energia limitada e o outro que monitora, ele consegue garantir de forma individual
essa proteção, e aí você consegue chegar até zonas de mais riscos, como zona 0 e zona 1. A Tainá lançou uma série de perguntas aqui, não sei se está vendo aí. Só complementando, né, o que a Rafaela falou, a grande sacada aqui no final das contas, né, vocês veem que o método EXN, por exemplo, que é a limitação de energia, ele é similar ao EXI, né, que também é uma limitação de energia, né, mas quando a gente fala de EXN, a energia que ele trabalha é um pouco mais alta, né. Qualquer outro método de proteção, se você decidir colocar uma barreira, você corre um grande risco do equipamento não funcionar, né, porque se a barreira vai limitar a energia, por exemplo, até mesmo falando de um 4 a 20, tá? A barreira de segurança intrínseca, quando você pega um instrumento 4 a 20, 24 volts, conforme a corrente aumenta, né, então sai de 4 para 20 mA, ela diminui a tensão. Tá? Então, se você pegar um instrumento EXD, um instrumento EXN, qualquer outro método, se essa tensão começar a cair para níveis que esse instrumento não suporta, esse instrumento não vai funcionar adequadamente. Eventualmente, você pode ter perdas de sinal, interferências, e de toda forma, né, falando isso da parte funcional, e por fim, a parte de proteção, como a gente já mencionou, nada te garante que esse instrumento, EXN, EXE ou qualquer outro, não tenha ali internamente um capacitor que acumula energia, um indutor que acumula energia. Em caso de uma falha, esse capacitor, esse acumulador de energia não descarregue aí para o ponto de falha, né? E aí acaba gerando uma explosão. Então, barreira de segurança intrínseca somente com equipamentos de segurança intrínseca, tá? Tive mais uma pergunta aqui. O Blanco colocou, o Blanco colocou aqui se as barreiras Zener ainda são utilizadas. As barreiras Zener ainda são utilizadas, porém, normalmente, da nossa parte, a gente recomenda as barreiras de segurança intrínseca com isolação galvânica. Tá? Porque a barreira Zener digamos, uma opção de baixo custo. Tá? Ela tem não é um problema, né? Uma característica dela que ela depende muito do aterramento, da qualidade do aterramento da instalação. Tá? Se você sofrer uma interferência nesse aterramento, você pode gerar queima dessas barreiras. Tá? Então, apesar de ainda ser utilizável, ainda ser aplicável barreira Zener, o mercado adquirir ainda sim, tá? Nós recomendamos as barreiras isoladas galvanicamente. Pode falar, Rafa. Acho que vou pegar aqui a última pergunta, pessoal. Quem a gente não conseguiu responder, eu vou pegar o contato de vocês e a gente vai enviar uma mensagem para vocês de forma individual, tá? Que a gente já, para não atrapalhar aí o horário de vocês. Me perguntaram aqui, pegando o gancho do que você falou, Rafa, empresas estão fabricando produtos que nunca fabricaram antes. Eles precisam ter alguma certificação específica para estarem dentro da lei? Sim, é o que a gente estava mencionando, basicamente, muitas empresas que tiveram que correr aí para se readequar e começar a fabricar álcool, por exemplo, elas não trabalhavam com equipamentos para atmosferas explosivas anteriormente, a maioria delas, né? Então, com base naquilo que a gente falou de respeitando a lei, com risco de segurança das pessoas, da vida, que a gente comentou sobre o porquê se preocupar e o porquê que é importante se readequar, sim, mesmo essas pessoas que já tinham um ambiente fabril, não fabricavam produtos ou não manuseavam produtos altamente inflamáveis, agora que elas estão trabalhando, elas precisam readequar a parte de equipamentos delas. E por isso essa certificação básica aí dos equipamentos, elas precisam ser certificações pelo Sistema Brasileiro de Certificação, que é o Inmetro. Okay? Então, os equipamentos eles precisam ser adequados, equipamentos elétricos precisam ser adequados a trabalhar um ambiente de atmosfera explosiva e precisam ter o certificado Inmetro para garantir aquelas razões que nós conversamos no início da apresentação, ok? E não necessariamente você precisa emitir uma arte, tá?
da instalação. Foi uma das perguntas que foi colocada aí, porque para a NR12, né, é solicitado, mas no caso de atmosfera explosiva, não necessariamente você precisa, tá? Pode ir das regras de cada empresa, tá? Às vezes uma empresa pode solicitar isso, né, mas não é obrigatório quando você pega a portaria 179 aí, ela não exige, tá? Ela exige sim que todos os produtos elétricos ali dentro de uma área explosiva tenham a certificação, tá? E obviamente você faça a instalação de acordo, tá? Mas não é necessário a priori a arte, tá? Não é uma exigência da portaria. Então, eu acho que é isso. Nós vamos deixar nosso contato, nós temos todos os e-mails e nomes de vocês. Se vocês quiserem nos mandar alguma pergunta depois, sintam-se à vontade de nos mandar e-mail ou um WhatsApp, nos ligar. Nós estamos à disposição. E acho que, pegando um pouco o que o Renato mencionou no início, percebeu que vocês precisam conversar um pouco melhor com a sua equipe, precisam garantir que sua equipe esteja capacitada e entenda mais sobre a atmosfera explosiva, está se readequando, quer entender mais, sintam-se à vontade de nos contatar. Nesse momento, inicialmente, nós estamos fazendo visitas digitais, que a gente acaba chamando dessa forma, onde nós temos conferências, onde nós fazemos esses webinários diretamente com os clientes, individualmente, né? A gente marca com um cliente, com uma empresa, com uma indústria, e eles reservam esse tempo para que a gente possa apresentar, treinar a equipe, capacitar a equipe, para entender um pouco mais sobre as tecnologias existentes, as diferenças e essas importâncias. Então, sintam-se à vontade de entrar em contato comigo, com o Renato, para que a gente possa estar trabalhando em conjunto para ajudar vocês aí nessa empreitada de adequação e para quem também já trabalha com atmosfera explosiva, quer entender um pouco mais, quer ter certeza que não está negligenciando nenhum ponto, estamos à disposição. Ok? Mais uma vez, obrigado pela participação de todos aí. Obrigada, pessoal. Até a próxima.